levante a voz. Estou aqui com a nutricionista Fernanda Oliveira, não é isso? Fernanda atende no Hospital INCAR. Isso. E nós vamos falar sobre obesidade, que é considerada aí um vilão dos grandes problemas apontados aí dessa geração pela Organização Mundial de Saúde. Fernanda, o que é que, na sua opinião, justifica esta geração de obesos e obesidade de todo tipo, infantil? Tem obesidade que chama a atenção é que nem o pai nem a mãe são obesos, mas o garotinho já é. É muito alimento disponível, como não se tinha antes, ou é a qualidade desses alimentos? Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes. Olha, a grande parte dessa obesidade, ela se dá mais pelo tipo dos alimentos que estão sendo ofertados a essas crianças do que pela quantidade. Devido às últimas décadas, as mães, os pais têm passado muito mais tempo fora de casa e essas crianças estão cada vez mais se inserindo mais cedo nas creches, nas escolas, ficando com avós, com babás, e os pais estão sentindo muito mais a facilidade de dar para essas crianças industrializados. Então, muito cedo é se retirado a mama dessas crianças, são inseridas fórmulas, essas crianças vêm comendo lanches, refeições mais rápidas, e cada vez que esses alimentos industrializados são inseridos na alimentação dessas crianças, são inseridos diversos tipos de açúcares, de conservantes, de alimentos de alto valor calórico e baixíssimos nutrientes, trazendo cada vez mais a obesidade muito mais cedo para essas crianças do que se era antigamente. Antigamente, quando essas crianças eram que nós éramos mais novos, a gente era ofertado muito mais frutas, verduras, coisas que eram feitas em casa mesmo pelos nossos pais, pelos nossos avós, e a gente não tinha tanto contato assim com esses industrializados. E cada vez mais cedo a gente vê crianças levando para a escola biscoito, refrigerante, suco de caixinha, suco rápido, aquele suco de pozinho, a comida congelada, mesmo que seja no almoço, que seja no jantar. E isso cada vez mais a gente oferece para a criança uma bomba de calorias vazias, sem nenhum tipo de nutrientes, e crianças cada vez mais sedentárias também. Então, muitas vezes independe se o pai ou a mãe ele é obeso, se essa criança ela tá propícia ou não a ser obesa também. Isso vai depender muito da rotina dessa criança, o que é que ela anda consumindo, o que é que ela anda fazendo. A gente vê muitas crianças que passam maior parte do tempo na televisão, no celular brincando, no tablet, no computador, e pouquíssimas crianças brincando em rua. Em rua, assim, uma das causas é essa situação de... É uma geração mais do sofá, mais do celular. Sim. O pessoal se movimenta menos. Teve um dia desse mesmo. Houve uma facilidade do transporte em si, como a gente não tinha antes. Por exemplo, a quantidade de motos que nós temos na cidade, que refletem os acidentes e tudo mais, as pessoas andam menos, né? Com tem certeza. Moto, tem carro, tem tudo. Nas grandes cidades, Uber, você vai de um lugar para outro rapidinho por R$7. Sim. Né? Mas assim, ainda assim, existe muitas brincadeiras que as crianças, elas podem estar fazendo, que sejam mesmo dentro de casa, de correr, de pular corda, de andar de patins, andar de patinete, andar de bicicleta, nem que seja 2, 3 vezes na semana, e que mesmo assim a gente vê muitas crianças paradas. Tem uma bicicleta, mas fala, eu não consigo andar porque eu canso muito. E aí cada vez mais vão aumentando o peso, vão se tornando mais sedentária, e isso vai deixando mais obesa ainda. Bom, agora, quem é o maior vilão, na sua opinião? A gordura? É aí que a gente come muita carne, come de tudo, gordura trans, gordura de todo tipo. O açúcar, que está presente aí desde o suco, desde o bolo, a torta que a gente também tem no nosso dia a dia. O grande vilão, hoje em dia, tem sido considerado o açúcar. Não só não é aquele açúcar de mesa, o açúcar que a gente consome, porque aquele ali é mais visível, a gente consegue ainda assim diminuir da alimentação, mas o açúcar presente em boa parte dos alimentos. Hoje em dia, se você pegar um rótulo de um alimento e for tentar descrever ele, quando você vai para a parte de ingrediente, ele não tem em si escrito açúcar, ele está embutido na parte de carboidratos, mas quando você vai para a parte dos ingredientes, onde está tudo descrito, você encontra inúmeros
inúmeros tipos de conservantes, inúmeros tipos de substância naquele alimento e que poucas pessoas entendem que aquilo ali também é açúcar. Então, a gente pega um alimento e a gente olha o primeiro ingrediente desse alimento, boa parte deles é a maltodextrina, é a dextrose, é o xarope de glicose, é o xarope é o lactose. É um monte de tipos de açúcar que estão escondidos dentro dos alimentos. E boa parte das pessoas não sabem. Acreditam que aquilo ali é só um tipo de conservante. Então, o açúcar, ele está presente em basicamente 90% dos industrializados. Então, que a gente tem que estar tomando cuidado. Em relação à gordura, a gordura animal, ela não é tão prejudicial assim para a nossa saúde. O problema da gordura também são os outros tipos de gorduras que estão embutidos dentro dos alimentos. Por isso que a gente fala que o que está mais ligado à obesidade, aos problemas de saúde, são os alimentos industrializados, que são riquíssimos em gordura trans, em gorduras que são prejudiciais para a nossa saúde. E não a gordura dos alimentos que a gente consome, alimentos naturais, a gordura de um abacate, a gordura de um ovo, a gordura da carne, ou a gordura de qualquer outro alimento natural. Deixa eu mandar um abraço aqui, todo o pessoal do INCAR, todo o pessoal aqui do IMDI Cardio Center, o Dr. Marcos está aqui, né, todo o pessoal. Hoje é dia do médico, né? Esse profissional que muitas vezes a gente procura na hora do socorro, na hora da dor, e não deveria ser assim, né? A gente deveria estar sempre cuidando, sempre prevenindo a nossa saúde. Esse profissional que tem uma função, claro, dispensa comentários, a importância e a necessidade do médico no nosso dia a dia, na nossa cidade, na nossa comunidade, né? O médico que está ali preocupado o tempo inteiro em salvar vidas, em curar a doença, em evitar a doença também, né? Então, nosso abraço aí, Dr. Marcos Cerqueira, grande abraço, parabéns a todos os médicos, ao Dr. Arthur. Complicado aqui citar nomes, mas todos os médicos se sintam abraçados, eles que fazem parte da programação da Rádio Anda FM, como você, Fernanda, que está aí hoje fazendo parte aqui com a gente, trazendo sua dica como nutricionista, e nós estamos sempre com esse espaço para o pessoal. Agora, Fernanda, eu sei que está mais ou menos dentro do assunto, porque quando a gente fala de obesidade, a gente lembra de dieta. Sim. Também. E aí tem uma moda aí de dietas, de glúten, de lactose, disso e daquilo, que o pessoal de repente inventa e começa a dizer, não, essa semana eu não vou comer tal coisa. E aí essas dietas, também essas dietas de chá, né? De que, meu Deus do céu, o pessoal tem aquele chazinho, tem que tomar café só com tal coisa, e não está um pouco desorientado essa quantidade de dieta, de regime que o pessoal faz por conta própria ou indicado pelo carinha da academia? Olha, meus pacientes, quem já acompanha o meu trabalho, sabe que eu não concordo muito com essas dietas da moda, eu não concordo muito de nomear essas dietas, porque cada uma dessas é uma estratégia para determinados momentos. Então, não é para todo mundo, não é para qualquer um que deve ser feito. A dieta sem glúten, houve-se uma moda que ajudaria a emagrecer. Porém, não é para todo mundo. Geralmente, retirar glúten da alimentação é um caso muito complicado e deve ser exclusivo de quem tem realmente a doença celíaca. Ultimamente vem se fazendo muito jejum intermitente, dietas cetogênicas, dietas detox. Cada um desse tipo de alimentação, ela deve ser exclusivo, feito pelo nutricionista para cada tipo de paciente. Não é qualquer pessoa que deve simplesmente, da noite para o dia, resolver fazer jejum no outro dia e depois do jejum de 20 horas, como muitas pessoas estão fazendo aí, começar a comer um monte de besteira achando que dessa forma vai emagrecer. Eu sou muito mais a favor do paciente ele começar aos poucos, fazendo uma reeducação alimentar, aprendendo de fato a consumir alimentos saudáveis, aprendendo de fato a controlar essas ansiedades, essas compulsões por determinados alimentos, do que fazer durante uma semana um jejum, na outra semana faz uma dieta detox, na outra semana resolve fazer uma dieta de chá que viu na internet, e isso acabar prejudicando mais ainda a sua saúde, causando uma compulsão maior ainda, ganhando mais peso ainda, ou tendo um efeito sanfona, aquela coisa, emagrece em uma semana, na outra não consegue sustentar essa dieta, começa a engordar de novo, aí na outra resolve fazer dieta detox, aí não sustenta, aí volta de novo o efeito sanfona. Eu acredito que a gente deve começar do básico, aquela
aquela coisa, se alimentar mesmo, como era na época dos nossos pais, comer direitinho, comer de 3 em 3 horas, comer alimentos saudáveis, esquecer um pouco essa coisa de, porque vende o alimento que é sem açúcar, que é sem glúten, que é fit, que é diet. Boa parte desses alimentos também são industrializados, boa parte desses alimentos contém açúcar invertido, contém algum tipo de açúcar embutido ali, e não vai fazer tão bem para a saúde assim como eles pensam. Sim. Estamos conversando com Fernanda Oliveira, nutricionista do INCAR, e nós vamos, para fechar aqui, pega essa barriguinha dos homens, né? Que diz que homem não é difícil. O tanquinho pode até uma certa idade, né? Depois vira um túnel mesmo. Agora, quem é o vilão? Diz, é porque eu estou trabalhando sentado muito tempo. Aí o outro diz, não, é por causa da cerveja. Mas aí tem gente, eu não tomo cerveja, mesmo assim essa barriga está aparecendo, né? E aí a gente é sempre assim, é coisa da idade, porque a gente olha uns vídeos antigos aí e vê que tinha, né, senhores de idade, o pessoal ali tudo magro. Mas antes de a senhora responder, quero aqui agradecer o pessoal do INCAR, que está aí sempre com a gente. Mandar um abraço aí para o pessoal que está sempre acompanhando a nossa programação. Também Café Palmeiras, com mais aroma e paladar. Café Palmeiras, sempre o melhor, 3631-5614. Tecfagel eleita melhor do ano em 3 categorias no Prêmio Melhores do Ano. Tecfagel, e vem aí, né, o Prêmio Fama. Clinic Dix, vem aproveitar as marcas que fazem sucesso e te deixam preparadíssimo para qualquer ocasião. Venha para Dix, o look certo você encontra aqui. Pensou em qualidade e conforto? Pensou Fama Móveis. Os melhores móveis pelo menor preço estão aí na Praça Padre Mateus, Santo Antônio, Tratores, BR-101, quilômetro 262, no Amparo, 3631-0053. Então, pra gente fechar, quem é o vilão? Quer dizer, essa barriga aí que os homens têm. E penso numa coisa difícil disso aí. Olha, é bem comum que isso aconteça. Com o passar do tempo, com o aumentar da idade, o nosso metabolismo, ele vai reduzindo. Quanto mais a gente vai reduzindo o nosso metabolismo, a gente está muito mais propenso a reservar muito mais gordura. Porque a gente diminui o nosso metabolismo, a gente diminui a quantidade de gordura que a gente queima. E fica difícil dela ir embora, né? E fica difícil, mais difícil dela ir embora. Então, assim, a atividade física, juntamente com a dieta, para conseguir reduzir essa quantidade de tecido adiposo na região abdominal. Que eu acho que é o grande mal da maioria, o que todo mundo quer é reduzir a barriguinha. E principalmente agora que tá vindo o verão aí, todo mundo quer dar uma reduzida. Mas fazer atividade física mesmo. Né? Controlar a alimentação, não precisa necessariamente fechar a boca, mas sim controlar a alimentação, modificar determinados tipos de alimentos, principalmente alimentos ricos em açúcar, começar a diminuir um pouco mais esse consumo de açúcar, de industrializados, a gente consegue diminuir essa circunferência abdominal. Muito bem, o Tino Alves aí fecha a boca, né, Tino? Só come de boca fechada, de boca aberta. Mas eu sou bem educado. Bom, Fernanda, muito obrigado pela sua vocês. participação, suas dicas importantes, um assunto que é do nosso dia a dia, né? Que é essa questão dessas gordurinhas, dessa obesidade, E aí é um período também de muitos eventos, é um período de praia que lembra cerveja que pede um petisco. E a gente, engraçado que no verão na praia a gente não tem um horário de comer. É o tempo todo. Come toda hora. É o tempo todo, rapaz. Não tem negócio de almoço, não. O almoço já vem depois de um monte de petisco. Já acorda à tarde. Isso. E aí já vai comendo ao longo do dia todo. E comendo de tudo, principalmente o acarajé, lá vai um monte de... Mas muito obrigado e vamos agendar aqui uma pauta pra gente falar especificamente sobre dieta. Ok. Né? Embora tá chegando o verão aí, mas a gente vai falar de dieta, viu? Ok, obrigada. Muito obrigado. Levante a voz.